Olá, bem-vindos ao Fala Sério. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Supermercado Lopes, muito obrigada. Botequim Bar e Restaurante. Octashield Segurança da Informação. Instituto de Yoga Alquimia e Well Shoes. Agradecendo também os nossos parceiros queridos, Adore Store, Empório Santa Rita e Mara Flores. Muito obrigada. E hoje eu tenho uma novidade. Bem-vindo de volta, o meu procurador gato. Ele não gosta quando eu falo isso, ele morre de vergonha. Eu quero que você seja muito bem-vindo nesse episódio que é tão importante pra gente, tão relevante. Estou muito feliz que você está aqui. Eu agradeço a equipe do Fala Sério, agradeço a Jace. Imagina. Pelo convite para poder retornar aqui nesse espaço tão especial. Ah, obrigada. E o nosso convidado de hoje? Eu anotei. Anotou? Anotei. É muita coisa para eu falar. Dos dois aspectos, né? Profissional Fantástico. e pessoal. Que isso? Para. Eu fiz um resumo, porque senão eu ficaria 3 dias aqui lendo para vocês. Mas ele já foi delegado de polícia. Fiquei com um pouquinho de medo, né? Vou me comportar. Estamos seguros? Estamos seguros? Super. Ah, então fechou. Hoje ele é procurador da República, né, do Ministério Público Federal. Eu vou me comportar mais ainda, tá? Exatamente. Você fique tranquilo. Ele é mestre em Direito, ele é pai do Léo e do Dudu. 2 crianças fantásticas. Então seja bem-vindo, Ricardo Petrin. Muito obrigado. Obrigado, Jace. Obrigado, meu amigo Clemens. É um prazer estar aqui com A vocês. gente é que agradece, né, Clê? Correto. Por onde vamos começar? Porque nós temos um assunto de extrema relevância, de extrema importância, muita coisa para falar. E aí eu queria que as pessoas entendessem que nós estamos muito preocupados com as crianças, com a vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes. Então, o nosso tema foi pautado de uma forma resumida, porque nós temos 1 hora, né, Ricardo? Nós vamos falar de adoção tardia. Quer começar? Tá. E também eu queria só, antes de começar a falar também, que a gente vai, no âmbito do MPF, né, onde a gente trabalha, a gente trabalha muito essa questão de criança, infelizmente, na parte criminal, seja na questão relacionada à pornografia infantil, que é um problema realmente gravíssimo, né, que quase todo dia a gente recebe informações e é algo, como que eu posso dizer, algo mundial. Então, são informações vindo de várias localidades do mundo, que aí chega a comunicação e aqui apura-se os crimes de quem mora aqui no Brasil, né? Apesar da dificuldade, né, mas isso não veio muito ao caso, então a gente lida com isso. E outra ponta também da criança, relacionada à questão de adoção, tudo, é a questão do tráfico internacional de crianças, que faz um link com a questão do sequestro. Eu também vou abordar um pouco a questão ao final aí, para a gente conversar um pouco mais, até para esclarecer, né? A gente teve alguns casos rumorosos, a questão da Convenção de Haia, que lida com os aspectos aí fala-se em sequestro, mas não chega a ser um sequestro, né? É uma questão de retirada da criança. Mas, então isso é o panorama que nós Claro. lidamos lá no órgão relacionado a crianças. Bom, isso tem muito a ver com a questão da adoção tardia, né? Por quê? Porque hoje, o que a gente presencia muito? Hoje, as pessoas acabam, por N motivos, né, realmente motivos profissionais, principalmente, né, para a obtenção aí de uma ascensão na carreira, principalmente a questão relacionada à mulher, que cada vez mais está se inserindo no mercado de trabalho, infelizmente ainda não sendo reconhecida como deveria, mas, enfim, buscando esse reconhecimento e até às vezes, por conta disso, tendo que se desdobrar aí na questão relacionada à maternidade, acaba se postergando a questão relacionada à maternidade e, embora hoje há o avanço aí da medicina, às vezes posterga-se tanto que chega na dificuldade de você conseguir engravidar, né?
E na outra ponta nós temos, infelizmente, no Brasil, uma miséria que nós aqui somos agraciados, né, de termos aí, morar num lugar com todas as condições necessárias ao desenvolvimento, mas infelizmente em vários pontos ainda no Brasil reina a miséria e reina a questão relacionada a uma... Em síntese, a questão relacionada à educação sexual, né? E então, se por um lado nós temos aqui, principalmente no nosso meio, toda uma questão relacionada à postergação da paternidade e da maternidade, com vários métodos contraceptivos, em outras localidades isso não é possível, né? Então você acaba tendo essa questão relacionada aos, por um lado, vamos dizer assim, as pessoas que querem ter esses filhos e do outro as pessoas que não querem, mas acabam tendo. E aí entra nessa logística, entraria a questão da adoção, né? Você tem aí as pessoas que querem, de certa forma, cuidar de alguém, mas não tem, por N motivos, né? Mas geralmente por motivos biológicos não conseguem engravidar, e você tem a criança disponível que está suscetível da adoção. Entretanto, aí seria, eu acredito que algo relacionado à cultura, né? A gente até estava comentando isso antes aqui do nosso podcast. Você tem aquele biotipo de crianças para adoção, né? Entendi. As pessoas que querem adotar, elas escolhem o tipo de criança que elas querem, elas não aceitam qualquer uma, é isso? Isso. Geralmente, qual que é o biotipo, né? Seria uma criança recém-nascida, poucos dias de vida, preferência mulher, branca, infelizmente, né? Menina. né? Menina. Nós vivemos numa sociedade totalmente miscigenada, onde a raça branca é minoria, né? Vamos assim dizer, né? A gente pode afirmar isso, N censos aí comprovando que Somos nosso mestiços, país, né? nós somos mestiços e somos pardos, mas ainda tem essa questão da criança branca. E também, e aí o que acontece? Quando você tem esse biotipo e você tem também alguns problemas relacionados ao processo de adoção, algumas crianças acabam ficando, vamos assim dizer, ficando para trás, né? E aí começa o grande problema. Por quê? Porque você tem crianças, e eu tô falando crianças não mais velhas, não. E detalhe, eu vi que se passar de 3 anos, já é considerado adoção tardia. Era isso que você ia falar. Isso, são crianças Você acredita assim, de um, como que eu posso dizer, esse biotipo, né, enquadra-se justamente em crianças de 3 anos que... O padrão perfeito da expectativa, né? Isso, eu tenho 2 filhos e assim, 3 anos é um bebê, Sim. né, uma criança que... Quantos anos tem o Dudu? Eles têm 8 e 6. 8 e 6, não. São ainda... Criancinhas. São crianças, brincam. E... Em cima desse ponto que vocês estão falando agora, uma colega minha procuradora, que também exerceu a maravilha da adoção, ela ficou em choque ao receber a notícia do abrigo onde estava o filho dela atual, que ele foi adotado, ele foi deixado no abrigo aos 8 meses, foi adotado aos 4. E a frase impactante que uma das responsáveis do abrigo passou para ela, falou assim, ele já está velho. Você imagina o que é isso como uma informação. Ele já está velho para uma criança de 4 anos. Não é? É complicado isso aí. Muito. Imagina, que tristeza. E hoje, né, a gente vê cada vez mais a questão psicológica, né, sendo evoluída, a gente vê aí estudos cada vez mais avançando, comprovando que determinados comportamentos, principalmente comportamentos problemáticos na fase adulta, decorrem de certas atitudes tomadas por adultos em face das crianças, né? Então a gente vê que uma criança de 4 anos ouvindo que já tá velha para ser adotada, e acho que o pior de tudo, né, que assim, não é só, talvez ela nem saiba processar o que é velho, o que é novo, mas com certeza ela processa o sentimento de rejeição,
Absolutamente. Que eu acho que isso é o grande que vai ponto impactar na vida dela pelo resto dos dias. correto. Vai impactar. E a gente sabe que isso vai ter consequências, né? A gente sabe. E sendo pai de criança, de 2 filhos, né? Hoje até eu vi na internet, eu achei bem interessante, sim, a pessoa falando do seu companheiro, né? Que o seu companheiro é o único que te escolhe, né? Para ser. Então você tem que dar porque teu pai te ama porque você é filho dele, seu filho te ama porque você é pai. Eu ouso discordar disso, né? E eu acho que esse seria um ponto que poderia ser melhor trabalhado, ser melhor difundido, porque a adoção, o seu filho nascer do seu ventre ou não o torna alguém que vai te amar, correto? O teu filho te ama não é porque ele saiu do teu ventre, não é porque você é o pai dele, enfim. O teu filho vai te amar, assim como qualquer pessoa, qualquer relacionamento, ele vai te amar na medida em que você fornece amor para ele. Correto? A gente tem N casos de, como que eu posso dizer, de pais biológicos que têm uma relação Terrível, né? terrível com os filhos. E chega-se no limite, às vezes é difícil você conhecer, mas chega-se no limite de não. Você não pode falar que aquela relação é uma relação de amor. Né? É mais uma relação, talvez o Clemens até pode me corrigir, mas enfim, veio agora a palavra. Talvez seja mais um contrato ali. Né? Eu tenho uma relação com você por você meu pai, você tem uma relação com o filho, por obrigação legal, talvez, do que. Você vê exatamente isso que você está falando, a troca de experiência é a coisa mais rica, né? Porque na prática, de forma pragmática, você identifica isso. As pessoas, quando pegam uma criança adotada, né, chegam para você que você exerceu a adoção, falam assim, nossa, mas que ato maravilhoso, essa criança tem que ser grata para você pelo resto da vida. Fala assim, exatamente cai em cima do exemplo que o Ricardo acabou de dar. Se nem em relações biológicas e consanguíneas você tem essa garantia, por que necessariamente na adoção? Isso tudo depende como é que a relação vai se desenvolvendo no decorrer do tempo. E tá perfeito, não tenho nada como jeito, eu só tenho a acrescentar, porque tá correto o raciocínio. E a vida explica nesses termos, né? Como que tudo se desenvolve nessa forma, né? Então, você está dizendo que nós temos toda a origem se dá nas relações humanas. Independente de sermos biológicos ou não, à medida que damos amor, recebemos amor, e é isso que fortalece o desenvolvimento de uma criança e poderia tirá-la da vulnerabilidade. É isso? Com certeza. E sempre tendo a consciência de que o adulto é você. Né? Por quê? Porque uma criança de 4, 5, 6 anos é uma criança. Né? De 8, 9, ela é uma criança. Ela é um ser humano em processo de desenvolvimento. Né? Até o próprio Eka fala disso, né? Que é ser humano em processo de desenvolvimento. Então, você tem que, como adulto, né, construir essa relação. Você tem que passar a segurança para a criança para que ela possa se desenvolver em sua plenitude, para que ela possa ter essa segurança e que ela possa te retribuir esse amor. Mas aí no caso de crianças que têm pai e mãe em casa, né? Isso, você tem a condição de passar para o teu filho esses valores, essa situação de amor, essa coisa toda, porque está ali. E essas crianças que vivem em abrigos, que são amparadas pelo conselho tutelar, porque apanhou ali, tem que tirar, colocar em algum lugar? Na verdade, eu fiz toda essa introdução para quê? Justamente para falar que a adoção tardia nada mais é do que uma adoção, correto? O fato de você adotar com recém-nascido, ou o fato de você adotar com 5, 6 anos, você Não tem muda, né? você tem que justamente garantir o amor ao seu filho. O grau de responsabilidade vai ser o mesmo, né? mesmo. Ou talvez até maior. Porque você pega uma criança que vem de um ambiente, de uma origem de abuso, de violência, ela já carrega várias idiosincrasias, vários traumas disso aí. Você imagina a responsabilidade, né? Você vê pais, né, que passam por aquela equipe multidisciplinar, colhem a habilitação, fazem parte do processo de adoção. Aí algumas pessoas começam a falar assim, nossa, até foi poucas reuniões, as partes
Tem gente que se interessa mais até pela finalidade final de evitar a rejeição dessa criança dela ter que voltar para o abrigo. Tem casos de irmãos, 2, 3 irmãos que são adotados conjuntamente, e justamente o Ricardo falou, o mais velho, que o grau de responsabilidade é maior, o mais velho já traz mais trauma, mais problemas, né? Mais memórias talvez negativas ou problemáticas. Elas são as primeiras a não se adaptar ao ambiente e pedir o retorno para o próprio abrigo, que é onde ela sentiu um nível maior de segurança. E eu me lembrei de uma coisa, enquanto eu estava criando a nossa pauta, Ricardo, eu estava falando com o Clê, a adoção tardia também tem alguns itens que levam a criança a não ser adotada. Por exemplo, ter irmãos, Sim. ter algum tipo de problema de saúde. Tem mais um item que eu não lembro agora, mas acho que ser... Não, tá tudo relacionado. Ter irmãos, problema de saúde, etnia, cor... Tudo que isso que leva as crianças a não serem adotadas. Vamos colocar assim de uma forma objetiva, filtros. São filtros que as pessoas colocam e vai inviabilizando. Pessoas que estão na listas para adoção no cadastro, às vezes simplesmente deixam aquela criança, passa, e os últimos da fila falam assim, eu quero. Do jeito que tiver, eu estou interessado. Eu quero absorver essa criança. E tem os dois lados, né? Além de você ofertar, é um bem para a criança, você vai encaminhar, você vai retirar uma pessoa da marginalidade, mas tem o outro lado da moeda que acho que eu achei fantástico de ter ouvido pessoas que adotaram, falaram assim, não é só a criança que foi beneficiada. Eu, como pai ou mãe, também fui beneficiado. Porque essa criança trouxe um complemento para mim, porque eu queria ser uma criança... Eu queria ter uma criança, queria ter um filho. Não é um filho adotivo, é um filho. E filho adotivo ou filho biológico é exatamente a mesma coisa. Eu não estou falando porque o texto constitucional fala, não. E o Ricardo está aqui para me corrigir se eu estiver errado. Não, é porque a pessoa realmente gera essa introspecção e ela taxa aquilo ali como realmente saiu dela. Até porque o processo de adoção é praticamente uma gestação, né, Ricardo? Não, e detalhe, exato. Eu ia te perguntar disso agora. O processo é tão burocrático, mas é uma gestação assim, ó, duradoura, sim. Né? Leva anos para você conseguir ter uma criança em casa. Na verdade, busca-se muito com os órgãos de justiça, cada vez mais conceder celeridade, né, ao processo de adoção, justamente porque sabe-se quanto mais rápido, vamos assim dizer, você concretiza uma adoção, mais rápido a criança sai daquela situação que, embora esteja sendo bem tratada, mas uma coisa é você estar no abrigo com diversas crianças, outra coisa é você estar efetivamente num lar, né, com as pessoas, com todas as pessoas podendo te dar toda a atenção necessária e você criar. Só que tem dois fatores ali que acabam, como que eu posso dizer, dificultando, vamos assim dizer, não possibilitando que esse processo seja tão célebre. Ai, por favor, coloca. O primeiro fator, aquilo que a gente tratou, né, anteriormente. A fila é muito grande para adoção? É. A fila é muito grande para ser adotado? É. Entretanto, busca-se um nicho específico, né? Grande parte das pessoas que estão querendo adotar querem justamente aquela criança. Correto? Aquele tipo de criança, aquele biotipo que nós conversamos. Então, se as pessoas aceitassem a fila do jeito que é, a criança com a idade que tem, com a carinha, né, com os problemas que tem, seria mais rápido. Não, a adoção de crianças mais velhas, mais velhas, assim, a gente pode assim dizer, né? Mais velhas, 4 anos, coitado. Ela realmente, se concretiza muito mais célere. Claro, eu entendo. Né? Porque você... eu estou querendo evitar usar uma oferta e demanda, né, para não parecer um negócio, mas é isso. Né? Basicamente, você tem de um lado as crianças e do outro... A procura, né? A procura. Não tem jeito. Então, a partir do momento que você está... E aí você tem obviamente, você tem uma fila, né, que respeita-se aí a ordem cronológica. Então, você acaba... como que eu posso dizer? Você tem que seguir essa linha. Então, se todo mundo da sua frente quer o mesmo tipo de criança, você tem que esperar todo mundo até chegar a criança que você deseja. Ai, que triste. A partir do momento que você sai dessa linha e vai buscar, sai dessa fila e vai buscar uma criança que foge dos padrões, né? Infelizmente há esse padrão, mas foge desse padrão, é algo que acaba facilitando. E outro ponto também que dificulta é o próprio resguardo da criança, né? Porque a gente sabe que
uma pessoa que está disposta a adotar, como eu falo, eu vejo isso como um dos maiores atos de amor que a pessoa... a gente tem uma construção cultural de família, de geração de filhos, próprio ventre, né? Enfim, e você está disposto a abrir mão disso para acolher uma criança que foi gerada em outrem, que não tem nenhum vínculo sanguíneo, apesar que eu acho que isso, como a gente falou, né? Eu acho que é algo realmente... Você vai estar disposta a entregar seu amor para quem? Para uma pessoa que você nunca viu na vida. Uma pessoa que vai ser entregue para você. Porque por mais que você faça todos os vamos assim dizer, a sua pré-seleção, né, do que você quer branco, olho azul, menina, menino, negro, mulato, enfim. Você não vai poder chegar lá e falar assim, não, eu quero ela. Você vai entrar na fila e vai apresentar. Então você vai receber uma criança... Deveria ser assim. Não, mas você vai receber uma criança que não foi gerada, e uma criança que, por mais que passem todos os filtros seus, centenas de outros filtros não podem ser utilizados. Por exemplo, essa criança vai ter doença futuramente, essa criança vai ser super inteligente, essa criança vai ser... não vai ser tão... Essa criança vai ser esportista. Enfim, a vida, né, a complexidade do ser humano... ela não consegue ser limitada nesse processo de adoção. Então, é isso que eu estou falando. A pessoa, quando ela se dispõe a adotar, por mais que ela faça tudo isso, ela vai receber uma pessoa que ela nunca viu na vida. Sim, é um ato de amor mesmo. E é como... E assim, você está recebendo uma pessoa. Mesmo que não seja... ou você está recebendo um recém-nascido que... Enfim, todas as suas... o seu trabalho que demanda, né? A criança depende muito de você, mas mesmo uma criança mais velha, ali, seus 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, você vai ter que dar outro tipo de amor, né? Então, o tempo, e quem tem filho sabe disso, a demanda que é do seu tempo é muito grande, né? Para você realmente criar esse vínculo de amor e focar nele. A justiça deveria fazer, sabe o quê? Deveria deixar na fila, e se você quiser adotar, você vai ter que aceitar a criança que está disponível, não pode fazer isso? Ele vai estar disponível de acordo com... É justamente isso. Ela vai estar disponível de acordo com seus... se você tem algumas pretensões, você entra numa fila específica. Se você está mais, vamos assim dizer, liberto dessas amarras, né, dessas pretensões, você vai receber a criança que tiver ali disponível. Correto? Ela vai aparecer, por isso que, por exemplo, se facilita. Quem não põe, por exemplo, principalmente questão etária, correto, no seu pré-requisito, com certeza o processo de adoção é mais célere. Mas aí, só voltando, só para a gente fechar esse ponto, você tem, por mais que você tenha essas pessoas, infelizmente a gente não sabe quem exatamente está adotando. Correto? Então você tem que ter todo um trabalho complexo, né? Complexo, multissetorial, não é só a justiça virar e falar assim, ó, não é um bem que você pode simplesmente entregar aqui e falar, ó, esse bem é teu. Aliás, inclusive em cima disso aí, né, acho que eu posso acrescentar um terceiro fator, Jaci, que leva, né, ao entrave, que obstaculiza a celeridade do processo, são os motivos da própria pessoa que leva a adoção. Muitos vêm com motivos que a própria equipe multidisciplinar fazem a barragem, né? A pessoa vem e fala assim, eu perdi um animal, gostaria de adotar uma criança, um relacionamento meu terminou, tô sentindo um vazio, gostaria de preencher isso com uma adoção. Isso bate direto nos processos. Exato. E às vezes trava o processo. Você imagina assim, as pessoas são motivadas pelos motivos mais, vamos dizer assim, mais estranhos do mundo, que não atende à finalidade principal, que nós estamos tratando de uma vida de uma criança ou de um adolescente. Parece que a criança é uma coisa. Não, objetivamos a coisa. Objetivamos a coisa. Ricardo? Né? Não é uma vida que nós estamos tratando. Não é uma coisa. A pessoa com um sentimento altamente egóico, né, egoísta, se dirige ao Poder Judiciário e fala assim, meu Deus, meu vaso ali, que eu adoro, quebrou. Preciso de uma criança. Não dá, né? Isso não passa.
Não é melhor adotar um cachorrinho? Né? Não, Você vai lá na feira de domingo, aí tem um monte de cachorrinho disponível lá, você pega um, puxa ou vai viajar, gastar Você vai viajar, gasta seu dinheiro, vai viajar, vai para Mas Maldivas. acho que é para isso que é a finalidade do pod, justamente para a gente debater essas coisas simples, apesar de óbvias, mas o óbvio também tem que ser dito, né? Sempre. Sempre. O mais difícil parece que é o óbvio, né? O ser humano é um ser humano complexo, né? Não adianta. Às vezes a gente acha que você está numa necessidade, né? Que na verdade não é. E assim, sempre, por mais que você tenha um ato de amor, por mais que você tenha uma família, às vezes que, poxa, eu não consigo, meu sonho foi ser mãe, meu sonho foi ser pai, eu nunca consegui concretizar esse sonho. Por mais que você tenha esse tipo de história, sempre o interesse a ser primado é o da criança ou do adolescente, né? Depende da idade. Então, por isso que tem que ter esse processo mais, vamos dizer assim, mais demorado, justamente para ver se aquela pessoa que está disposta, falou, se ela tem condições. Se ela realmente não chega nem, condições de um modo global, né? Não são condições econômicas. Ela tem que ter a sua capacidade. Eu falo até que às vezes condições emocionais, né? Porque às vezes nem isso tem. Né? E acho que isso, nós estamos falando assim, quem é a pessoa? O homem, a mulher, o casado, o solteiro, a orientação sexual hétero. Quem, Ricardo, que poderia exercer esse papel maravilhoso da adoção? Ele é restringido? Ele é ampliado? Como é que está o panorama hoje disso aí? Hoje em dia, cada vez mais, né, a gente está aceitando diversas formas de amor, né? E eu acho que é isso, né? Apesar de a gente falar diversas formas de amor, mas tudo se resume ao amor. Isso. O afeto, né? É. Nós estamos tratando do afeto, principalmente sob a ótica do pluralismo dos arranjos familiares, né? Hoje, a família tradicional já não é mais uma regra. Não né? Né? Para bem ou para bom, ou seja, o afeto é o foco, né? Então, assim, todo mundo pode exercer a adoção, o que é muito bem-vindo. Muito. Se as pessoas olharem para as crianças com mais olhar de amor, menos exigência, Ricardo, eu acho que mudaria tanta coisa. Porque a vulnerabilidade das crianças, como você mesmo colocou brilhantemente no início, a adoção tardia leva a tantas outras questões que a gente teria que ter 3 horas aqui, minimamente, para poder falar disso. Eu quero muito que você toque nos assuntos que você citou, mas você vê, as pessoas não têm mais responsabilidade com as crianças. Eu não sou mãe, você é pai? Não. Pois é. Eu não tenho nenhum problema com criança. Tenho cuidados, gosto demais, sei tratar, me dou bem. Eu vejo você com a Mel. E aí, tudo isso transforma a gente em alguém melhor. Nesse sentido, não que eu seja melhor em outras coisas. Estou colocando em relação ao amor com criança. Quando eu vejo mãe batendo, pai batendo, eu sinto uma coisa estranha. E eu falo, já na rua, já aconteceu de eu falar, e eu não sabia se eu podia fazer isso ou não, sabe? Falei, mas por que você tá batendo na criança? O problema é meu, o filho é meu, você não tem nada a ver com isso. Meu coração parecia, Clê, no meio da rua. E eu falava, será que isso é correto? Eu abordar a mãe que tá batendo na filha? Mas por que ela tá batendo no meio da rua? Eu tô vendo, eu não vou fazer nada. Porque a vulnerabilidade das crianças está em todos os lugares. Claro que tem crianças maravilhosamente bem educadas, cuidadas, vivem bem dentro de casa, mas nós estamos falando das que não têm. Né? E tudo isso se deu por causa de um final de ano, quando o meu projeto foi entregar brinquedos num lugar. Nós fomos em 3 lugares, Ricardo. O meu projeto é simples, pequeno, bonito, e nós arrecadamos os brinquedos lindamente, passamos em um, eram crianças custodiadas pelo Estado, já não foram adotadas, tinha crianças de 9 até 15, né, Clê, que eu te contei. Correto. Foi maravilhoso, Ricardo. Aí cheguei outra instituição para entregar os brinquedos de crianças pequenininhas, também custodiadas, e não me avisaram que eu não podia fazer determinadas coisas, mas assim, um comportamento lamentável. Espero que eles assistam o pod, que possam ver a minha insatisfação com isso. Outras pessoas souberam, autoridade inclusive, porque eu particularmente liguei. E aí, eu comecei a perceber, se eles tratam assim de fora, quem faz uma organização de arrecadar brinquedos e levar, como é que eles tratam tudo isso? Será que tem braços humanos necessários para cuidar dessas crianças abandonadas porque o pai tem problemas, está preso, está doente, está sei lá o quê? Eu só estava levando brinquedo. E foi uma coisa horrorosa. Aí liguei para ele e falei, Clê, aconteceu isso, a gente tem que falar disso no pod. A gente tem que falar de crianças que estão custodiadas,
Mas as pessoas que estão por trás delas, será que são pessoas adequadas ou só estão lá porque precisam de trabalho, ganham um salário, sei lá de quê, para manter as crianças ali, porque as crianças não têm para onde ir. São bebês. E aí, é que eu não trouxe aqui, mas eu posso te mostrar depois as fotos. Eu estava até no chão brincando com criança, jogando os brinquedos. Um problema danado. Eu só queria entregar os brinquedos. Aí eu tô sabendo que depois a pessoa foi demitida, tá? Fiz uma ligação, enfim. Por que tudo isso? Eu não tenho filho, não pretendo ter, mas o meu projeto tem uma parte humanitária ali, a gente arrecada e leva. Se alegra uma criança dessa. Se minimamente eu puder fazer, essa é a minha contribuição. Eu não vou contribuir com uma criança, eu vou contribuir com algumas coisas que eu posso fazer pelas crianças. Falei, Clê, você topa vir pra gente falar disso, mas falar mesmo, escancarado, sem medo, do quanto as pessoas são negligentes com crianças, quanto as pessoas não olham de verdade, os órgãos, não tem prefeitura para cuidar de tudo isso, não tem. Vou depois receber uma ligação, certamente. Não é tudo aqui que funciona, porque eu chequei, porque eu liguei, antes de você vir. Porque você me solicitou algumas coisas e eu fiz tudo o que você pediu. Não tive os retornos daquilo que nós imaginávamos que teríamos para falar aqui. Não, vamos falar disso porque é maravilhoso, vamos falar daquilo que é maravilhoso. Eu chequei, Mogi Guaçu não tem. E aí, como é que lida com isso? Porque também a justiça não pode cuidar de tudo. Não estou defendendo a justiça não, tá? Mas a justiça não pode cuidar de tudo, Clê. E estruturalmente também ela não consegue, né? Não Porque consegue. falta servidores, né? São serviços, são atribuições muito complexas, demanda uma complexidade de servidores, um número maior de servidores. Em alguns lugares, como eu conversei com colegas que são juízes aqui de São Paulo, que a rede de apoio, ela está muito boa. Então oferece um suporte. Uma mãe que, por exemplo, hoje já se manifesta no interesse de entregar uma criança, ainda no ventre, para adoção, já se prepara, já se encaminha tudo para eventual uma rápida audiência, acelera o processo, ou uma criança que já nasceu, já se marca a audiência rapidamente, a equipe já prepara, já destitui do poder familiar, já entra com uma ação, um procedimento de adoção e tudo flui rapidamente. Mas em outros locais, infelizmente, a realidade ainda é diferente. Né? A gente não consegue ter uma homogeneidade para isso, não é tudo isonômico, infelizmente. Não Apesar de a gente estar no mesmo estado e no mesmo país, ou seja, a gente tem várias nuances geográficas muito complexas, né, Ricardo? Até porque realmente é algo, vamos já falar, é algo caro, né? Você Sim. ter porque realmente não é um problema, não sei nem, assim, a justiça ela tutela mais, talvez, não tá me vindo a palavra, mas ela é mais uma observadora daquela situação do que propriamente ela se insere ali. Uma garantista, né? Garantir ali o respeito, mas na verdade a questão ela é multidisciplinar, né? Porque realmente lida com o comportamento humano, né? Realmente você tem que avaliar essas questões que a gente falou, essa questão das pessoas que estão dispostas a adotar, se realmente elas estão dispostas a adotar, se não é um mero desejo para suprir alguma falta, ou se realmente às vezes elas têm outros interesses. Exato. Né? Que a gente sabe que infelizmente há essa situação. E aí até aproveitando isso, até se você me autorizar. Claro que eu autorizo. Eu queria falar também um pouco dessa questão, porque o que acontece? Como nós não temos aí toda uma estrutura em muitos lugares, tá? Como o Clemence falou, tem lugares que realmente o funcionamento é bem mais célere, e aí realmente o prazo é o prazo necessário para analisar tudo e garantir realmente que a criança está sendo adotada. Você acaba tendo algumas outras brasileiros, né, com um bom estrategista, né? Acabou-se burlando o sistema, vamos assim dizer, de uma forma. E a gente tem casos notórios aí de... eu não vou ficar falando nomes, às vezes, para não ficar também... Acho que as pessoas já foram muito... Eu acho que é um problema grave, com várias consequências, e eu acho que a gente não precisa... né? A gente não precisa trazer isso... Até um dos casos céleres aí, a pessoa foi até... Esse tempo atrás ele era advogado de um cliente famoso, até mencionaram ele como... ele era o fulano de tal, né? Falei, a pessoa não vai ter sossego nunca na vida. Nunca mais.
teve uma história realmente triste. Direito a esquecimento, jamais. né? Jamais. Né? A pessoa vira e mexe. E assim, até eu antes de vir pra cá, eu tava pesquisando na internet e realmente, assim, você abre tudo ali, tudo da pessoa, fala, nossa, assim, já não basta a pessoa, já tá entrando no tema, já não basta a pessoa ter sido retirada do pai biológico, da mãe biológica. É um caso de sequestro muito famoso, né? Que você tá falando. Me toquei. E assim, tá cheio de informações e, assim, um monte de conjecturas ali sobre o quê. Porque realmente, né, o caso, nesse caso específico, né, foi uma subtração. E aí, por isso que eu falei dessa questão do amor, porque a pessoa, a criança foi sequestrada logo depois que nasceu, né, por uma pessoa, viveu muitos e muitos anos com a mãe, achando que era mãe biológica, não era mãe biológica. Depois descobriu. E não é como um crime qualquer, né, por exemplo, um furto, que, roubei teu relógio, tá, daqui 3 anos eu encontro a pessoa usando meu relógio e falo assim, não, me dá aqui meu relógio, esse relógio é meu, né? É uma pessoa, né? É uma pessoa, e são relações que foram construídas, né? Como a gente falou, o amor ele se constrói, então não é simplesmente você virar, você não é mais minha mãe ou meu pai biológico, então tchau, vou lá pra minha... E os tantos anos que viveram juntos? E às vezes... o que foi perdido, né? O que deixou de ser adquirido, né? A Você mãe não e o pai consegue mensurar biológico, isso, né? às vezes não tem vínculo nenhum pra criança. Porque se passou 10, 20 anos, Foi. né? Tipo, tudo bem, né? Eu não tô de modo algum defendendo nenhuma parte ou sendo... eu imagino o sofrimento, essa mãe, esse pai devem ter sofrido aí durante 10, 20 anos. Mas é realmente para demonstrar aí a complexidade do caso, né? Então, o que eu trouxe aqui para falar? É justamente o que as pessoas... criou-se aí, até nominaram o Instituto de Adoção à Brasileira. Né? O que basicamente é a adoção brasileira? É você adotar alguém, né, diferentemente desse caso específico, mas eles são bem correlatos. É você simplesmente, e ainda tem bastante, tá? Infelizmente, em diversos lugares aí a gente escuta muito ainda que acontece isso. A pessoa, como eu falei no início do programa, às vezes ela não tem, ela tem baixa instrução, ela às vezes nem tem condição financeira, ela acaba não utilizando nenhum método contraceptivo, e você tem aí, a pessoa tem 4, 5, 6, 7, 8 filhos, e não tem condição nenhuma de criar, e nem quer criar. Nem quer. E, por outro lado, você tem pessoas que estão querendo, né, ser pai, ser mãe, só que tem essa burocracia da adoção. Aí o que acontece? Você vai e você faz a adoção brasileira. Você pega a criança e registra o filho como teu. Né? Você vai no cartório. Hoje, cada vez mais, você consegue fechar isso. Mas, se você pega ali porque você tem que ir com o registro de nascido vivo, né, lá no cartório, mas enfim, a gente sabe que problemas a gente tem em todo lugar, então a pessoa pega aquele recém-nascido, vai no cartório e registra como filho teu. Né? E a mãe vai aí, e aí ela adota, né, a criança como sendo aí o filho seu, só que não é. E, enfim, a situação se estabiliza. Então isso é uma das formas que se foi feito lá atrás, né, para justamente burlar esse sistema, acelerar essa questão, e a gente acaba escutando, às vezes muita gente diz, mas pô, a pessoa fez isso com a mais das boas vontades, a criança é bem cuidada. Com boas intenções? Com boas intenções. E a justiça vê isso como?
que acontece? Isso é um crime, tá? Só para ficar bem claro aí, você tem um crime. Essa é a finalidade instrutiva e didática do pod, né? Eu gostaria de que o Ricardo falasse bem isso, além de moralmente reprovável, qual é a ótica lícita ou da ilicitude do aspecto. Exato. Tem essa parte ótima. Você tem a questão do crime, né? Que você tem aí falando que é crime. É crime. Você está registrando o filho como outro. Tanto que nesse caso rumoroso, né? Só que nesse caso rumoroso, o que aconteceu? Aconteceu outro crime, que foi o quê? Foi o sequestro da criança. Né? Porque também, infelizmente, a gente tem isso. A pessoa pega, entra no hospital, na maternidade, enfim, em qualquer lugar, e leva a criança, que foi o que aconteceu com esse caso. Só que esse caso, na época, e ainda hoje, tá? A pena não era tão alta. A pena naquela época era uma pena de 2 anos a 2 meses a 2 anos. Então, assim, prescrever só para quem não é da área, é o quê? O Estado não pode mais, a pessoa não vai mais responder por aquilo por esse crime. Ela está isenta, ela não tem mais possibilidade de... No caso de ter sequestrado uma criança, passado a vida inteira e tem um prazo, prescreveu. Tem um prazo... Prescreveu. Né, de que a lei determina. Olha, eu vou até comer um docinho, que esse papo é pesado. Ó, mas deixei isso, pra você mas e isso, aqui. apesar da prescrição que o Ricardo citou, isso não é um estímulo à adoção, tá? E outra coisa. Seguir os trâmites normais, vai pro judiciário. Você come um docinho pra adoçar a sua vida? O Supermercado Lopes mandou pra gente, Ótimo, Ricardo. obrigado. Ó, você gosta de doce, eu Ricardo? Gosto, vou pegar então puxa aí pertinho de você, ó, pra você comer à vontade, pra você contar com esse papo. Pelo amor, viu? Isso mesmo, você tá em casa, vamos lá, conta o resto. Que também loucura deixando claro É verdade. Que, ao contrário, por exemplo, de outros tipos, também não é porque passou o prazo que a criança também não é mais obrigada. Quer dizer que a mãe não pode mais reivindicar, a mãe biológica, né? Não pode mais reivindicar a criança. Mas aí ela reivindica uma criança, sei lá, de 20 anos, vamos pensar, 18 anos. Quando a pessoa já volta pra ela? Quando a pessoa já é maior, né? Aí entra muito na questão do discernimento. A pessoa, quando é menor, ela tem essa possibilidade, né, de pedir essa... Mas aí é interessante, nesse caso específico, por quê? Porque a lei do sequestro, a pena, apesar de ser baixa, nesse outro crime de registro de filho alheio como próprio, é interessante porque a pena é um pouco mais alta, e aí esse prazo, né, que para o Estado entrar com a ação, investigar tudo, ele só começa quando se tem conhecimento desse registro falso. Para se evitar... Por quê? Porque às vezes você tem um registro falso que tá... O problema... Mas baseado em investigações, né? É isso. Então, às vezes, nesse caso, descobriu-se que o filho realmente morava. E a gente vê, né, às vezes, histórias. Filho, às vezes, foi adotado. Até interessante, eu... Abrindo um pouco o parênteses, né? Eu até... E às vezes a gente não sabe os motivos, né? Posso falar de série aqui? Tá. Pode. Eu tava assistindo recentemente uma série a respeito do time do Los Angeles Lakers, que eu gosto de basquete. E ele fala, essa série fala, né, a respeito da pessoa que transformou o time do Los Angeles Lakers no que ele é hoje, né? Uma franquia milionária, e inclusive ele transformou a própria NBA nesse espetáculo que é hoje, né? Fazendo shows, aumentando o público, enfim, tornando um business altamente rentável. E aí, quase no final, eu vou contar, enfim, me perdoem aí quem vai assistir a série, mas realmente assim, a série vale muito a pena, mas, e assim, não tem muito a ver, assim, né? É um ato meio... Mas assim, o cara, o dono do time dos Los Angeles Lakers, ele era uma pessoa extremamente rica, né? Fez uma fortuna, inclusive já faleceu. Ele fez uma fortuna monstruosa. E aí no final quase no final da série, ele revela que, tipo, ele tinha 4 filhos, esses 4 filhos sempre aparecem durante a série, Então assim, uma pessoa que tinha... E no final da série aparece uma 5ª filha, que era a filha mais velha dele. Mas ele sabia? Ele sabia. Eles doaram. A filha deram em doação. Deixaram a filha... Por quê? Aí ficou...
Lógico, não era o objetivo da série, então ficou... Mas, ao que tudo indica, foi algo que a pessoa não tinha condição. Né? Doou a filha, e eu acho que ela aparece depois de 60 anos. Assim, ela manda uma carta para a irmã, fala, ó, eu descobri, ela fez aquele, nos Estados Unidos tem, né, aquele teste genético que a pessoa manda pelo correio, e aí ela descobriu quem era a mãe dela, aí ela mandou a carta para a irmã, e mandou a foto, a irmã na hora que bateu o olho na foto, já falou viu assim, que era. Essa é minha irmã. Eu acho que assim, isso realmente é muito cheio de detalhes, né? A gente estava falando sobre mães que acolhem, lembra que a gente falou disso? O acolhimento de famílias substitutas e as mães acolhedoras, né? Eu chequei aqui na cidade, não vi nada demais, então assim, não posso falar por Mogi Guaçu, mas como é que funciona? Você chegou a ver sobre esse tipo de... Como é que a justiça vê isso? Tem uma criança, fica um tempo... É temporário, não é, não é definitivo, né? Esse acolhimento. A criança não precisa morar lá, né? Não, são políticas que foram criadas, né? Porque tentou, acho que, salvo engano, a legislação de 2017, o apadrinhamento, né? Que é uma forma de reinserção de crianças com remotas possibilidades de adoção, que as velhas, que nós colocamos no começo do programa, né? E aí, para não tirar essa criança de um convívio social, criou-se uma política no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente de apadrinhamento, para levar para passeios, dar um passeio em parque, levar num show, né? Uma reinserção, aniversário, uma coisa ou outra. Infelizmente, por todos os lados que eu vi, parece que não pegou, né? De uma forma maciça. Aí o Poder Judiciário fez alguns convênios interessantes, criou-se o acolhimento familiar, e aqui em São Paulo, inclusive um outro colega falou um outro programa, uma outra política pública bacana. Hoje, inclusive, eu vi uma notícia no próprio portal do Tribunal de Justiça de um projeto chamado Apadrinharte, né? Formas de estimular tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas para desenvolver essa consciência social, para retirar realmente essas crianças dessa marginalização, que elas ficam esquecidas em abrigo já. Então, assim, a gente ainda está, como sociedade, nesse aspecto, engatinhando. Mesmo, como o Ricardo falou no começo, a lista de pessoas interessadas em adotar sejam superiores às listas das pessoas a serem adotadas. Por quê? Por causa dos filtros, causa do ato de você catalogar. Eu quero A, eu quero B. Né? Me perdoe, assim, até a comparação que eu vou fazer, mas dá a impressão que você vai num restaurante de fast food e pede, eu quero o número 1, eu quero o número 2, eu quero sem cebola. É bem isso, mas né? É bem isso. A comparação é feia, mas demais, é que para seja impactante feio, mas mesmo. É triste, e é isso. Eu acredito que tem muito viés cultural aí, né? De você realmente ter essa... Ainda se fala, né? E assim, eu acredito que até a gente, às vezes, inconscientemente, né? Às vezes fala assim, nossa, ele é adotado? Tipo, às vezes a gente não acredita, né? Tipo, Não, e assim, como se fosse algo... Estereotipado, né? Como se fosse algo, assim, que o tornasse, vamos assim, por mais que legalmente, né, como o Clemence tocou, que não tem essa diferença, mas parece que torna você menos filho, vamos assim dizer, do que se você fosse filho gerado, né, filho biológico. Então, acho que tem isso ainda, essa questão de avançar, essa questão de ser também, e assim, às vezes você também tem... você vai pegar, quando você passa para uma adoção tardia, você vai enfrentar provavelmente crianças de baixa renda, né? Então às vezes também acaba tendo esse tipo de estereótipo, porque é o Estado que está tomando, né, conta da criança. A criança não tem como. Primeiro porque para a criança chegar no abrigo, geralmente, e infelizmente decorre justamente da pessoa não ter essa condição de criar o próprio filho. Ou às vezes o pai está preso, a mãe está presa, o pai morre, a mãe morre. Então você já tem problemas por aí. E aí é o Estado criando, que o Estado, por mais que se esforce, tudo, mesmo bons programas, ele vai dar um padrão de vida o necessário. E às vezes você tem ali, e o que sobra, né, também na adoção tardia? Vai sobrar, além de ser uma criança de baixa renda, vai sobrar uma criança, infelizmente, que muita gente não quer porque é negra, porque é parda. Que absurdo, né? Então, mas é a realidade. Eu vejo muito... Além do filtro na criança, eu adoro colher esses relatos de experiência, né? Pais que estavam na lista de adoção falou assim, olha, além do perfil da criança ser A, B, C, X, E,
os pais não podem ter sido usuários de droga, gente. Você já vem limitando de baixo, você ainda coloca mais um filtro em cima. Normalmente essas crianças não vêm de um ambiente angelical. Elas só perdem. Né? Elas vêm de abuso, violência, drogas, etc, etc, etc. Você imagina quando é que essa criança vai ser adotada? Tardia? Não sei nem um nome, né? Um adjetivo para isso, né? Exato. Rapidamente falando, você tem mais alguma coisa para concluir sobre adoção tardia? Não, aí eu já ia entrar nessa parte de sequestro aí. É lá que eu quero ir. Sabe por quê? Só para finalizar. Adoção tardia é algo que a gente tem que falar mais vezes. Vamos fazer isso em outras ocasiões? Não tem assunto aqui para... Sim. É porque eu tô aqui tentando ir pro próximo assunto, querendo ficar nesse. Eu confesso para você... Eu também não tô conseguindo achar Tá vendo? Eu tô igual você. Pra avançar, né? Eu tô igual você. Eu falo, eu vou ou não vou, porque a gente precisa citar, mas eu tô querendo aqui entender melhor, desenvolver isso, como é que a gente faz, o que que acontece, enfim, não dá. Então, você combina comigo na próxima... Claro. Na próxima oportunidade você volta? Você volta, Claro. Ricardo, pra gente falar disso de novo? A gente liga para outras pessoas, a gente faz um bate-papo maior, a gente chama autoridades aqui. Quem sabe a gente não mostra para as pessoas que a gente pode, sabe, adoçar o coraçãozinho e tentar olhar de uma forma diferente, diminuir essa fila. Sim, e aceitar as pessoas como as pessoas são, né? Não sei. Tô falando por mim, né? Mas enfim. Vamos para a próxima pauta. Vamos lá, senão eu vou chorar. Só aproveitando essa situação. Poxa, você escolhe o seu namorado, seu marido, com quantos anos? Quando você já é mais velho, por que você não pode pegar seu filho com 7, 8, 9 anos? Não tem uma... Você vai pegar... Porque quando você escolhe uma pessoa para conviver contigo, ela vem já com todos os problemas e você tem que... E você aceita. Você aceita. Então, assim, uma criança... Mas, enfim... aí dentro desse panorama, só que o que acontece? Hoje você acaba tendo uma rede já, realmente uma rede internacional que pratica esse crime de sequestro. Lá vai. Tá? Por quê? Porque realmente aqui você tem situações, pessoas mais humildes, e às vezes as pessoas acabam... Geralmente as pessoas elas fazem sequestro como? Elas aliciam a mãe, né? Até vou dar um exemplo de um caso que a gente teve recentemente aqui, final do ano ou início desse ano, não sei, mas foi bem recente mesmo, que a pessoa ela trazia mães, e a gente pegou na segunda criança, trazia mães do Pará para ter filhos aqui na região, se eu não estou enganado, na região de Campinas, se eu não estou enganado, acho que foi Valinhos, mas enfim, não vem ao caso agora. E aí o que acontecia? O pai, ele entrava, ele registrava, o estrangeiro registrava a criança como dele, tá? Com a consciência da mãe, né? Porque a mãe tinha recebido dinheiro, e ele ia na promotoria e pedir a guarda do recém-nascido. Com essa guarda, ele viaja para fora do país. Tá? Viaja para fora do país e lá entrega a criança para quem pagou, né? Vamos dizer, sendo bem claro. E aí o caso foi identificado como? Na segunda vez, esse cara voltou muito rapidamente para o Brasil e já estava com a segunda pessoa. Quando ela entrou com a segunda vez, a promotora aqui, porque essa parte é estadual, essa parte de guarda, né? Porque ele tira a guarda da mãe. A promotora falou, opa, peraí, esse cara consultou, ela foi esperta, ela consultou, porque ele tinha entrado em outro lugar, né, que pedido. Consultou, falou, pô, esse cara tinha um pedido de guarda há pouco tempo. Consultou, falou, não, peraí. Comunicou a Polícia Federal. Aí vimos que ele sai, né, você tem um sistema o sistema de tráfico internacional que você consegue ver todos os seus movimentos migratórios, né, se forem legítimos, feitos ali no controle aduaneiro, e viu que realmente o cara ele tinha saído do país pouco tempo antes, com uma criança, e voltado sem. E voltou para fazer a mesma coisa novamente, ou seja, tráfico de pessoas. Isso, tráfico de crianças. De crianças. Ainda bem que funcionou a rede nossa de apoio, de cooperação internacional, achamos a criança era em Portugal, a criança ficou no abrigo, aí demorou, eu acredito que ela já ter voltado, eu acabei essa parte eu não mexi, mas foi feito, o Ministério Público Federal tem
uma rede de comunicação entre os ministérios públicos, né? E aí fez esse contato, a Polícia Federal também. Aí a criança foi localizada e identificou. Voltou para a mãe? Não, acho que ela voltou para um abrigo. Ainda, eu não sei se ela voltou para o Brasil ainda. Provavelmente ela vai voltar para o abrigo. Porque uma mãe dessa, ela... Não voltaria, né? Provavelmente ela não está disposta. Aí, assim, só para deixar, assim, bem claro, né? E isso é algo também que às vezes as pessoas perguntam muito pra gente. Por exemplo, nessa questão de tráfico internacional, né? Como que a pessoa sai? Né? A pessoa hoje, o nível de sofisticação é grande, tanto que essa pessoa saiu, porque qual que é o nível mais, vamos assim dizer, grotesco que você pode ter? Você pegar uma criança, subtrair ela, sequestrar ela da maternidade, sair para qualquer fronteira seca do Brasil, que o controle seja um pouco mais precário, né? O Brasil aí com dimensão continental, fronteiras secas extensas, e o Estado não tem, né, um efetivo para dar conta. Você sai com essa criança, você pega o avião, vai embora, registra lá no país que for e fim de papo. Provavelmente ninguém nunca vai achar, infelizmente. Mas tem as maneiras legais. E aí também eu trouxe essa informação até porque às vezes as pessoas que têm pais e filhos às vezes nos perguntam, né? Porque a criança ou adolescente, ela pode sair do Brasil, tá, sem a companhia dos pais, ou só com a companhia de um dos pais, tá? Isso é possível. Por exemplo, a pessoa, você tem um parente que mora fora do Brasil, seu filho já tem uma certa idade, você não tem disposição, férias escolares, né, vamos levar essa criança aqui, vou levar ela lá mandar ela para o filho. Você pode encaminhar seu filho, né, mediante os requisitos. A gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que fala que põe aí os pressupostos. Só que ela veda, por isso que eu falo que às vezes tem um grau de sofisticação grande. Por quê? Porque ela veda a criança ou adolescente sair do Brasil acompanhada de um estrangeiro domiciliado no exterior. Mas acontece muito? Tá, acontece por quê? Por que esse caso, por exemplo, o estrangeiro conseguiu sair? Porque a resolução autoriza quando? Se o estrangeiro, por exemplo, for o pai da criança. O cara que fez 2 vezes a mesma coisa foi preso? Foi. Ótimo. Foi preso. Foi preso já a gente até discutiu se aprenderam no aeroporto ou não, mas ele foi preso antes, né? Só uma perguntinha. Hoje você cuida disso, de tráfico de crianças? A gente lida. Tá, então eu vou pedir uma gentileza para você. Eu não tenho mais tempo pra gente continuar, mas eu quero continuar. Então eu vou pedir para você voltar num outro episódio e a gente faz um episódio sobre tráfico de crianças. Tá bom. Eu fico com adoção e a gente volta no tráfico. A gente, na verdade, só fez a introdução de tudo, né? Mas era importante e ainda a gente não terminou o que a gente queria falar. Nossa, tem muita coisa. Ricardo, é muita coisa. Muita. A gente precisa realmente abrir os olhos das pessoas, as pessoas precisam ter informação. E a gente tem que passar isso, porque nós estamos com um canal, um veículo de comunicação disponível para a gente fazer isso, né? Então, é uma pena, mas é uma hora e já acabou. Passou mesmo, agora que eu olhei aqui. Eu quero muito te agradecer pela gentileza de ter vindo. Demais, eu amei que você veio, eu amei que você está de volta, viu? Sim. Espero que você esteja muitas vezes com a gente. Sim. Você é um amigo muito gentil, muito querido. Eu vejo a sua torcida pro Pod. Tomara que dê tudo certo assim. Então, Ricardo, você é muito bem-vindo aqui. Obrigado. Faça isso quantas vezes quiser, mas esse próximo a gente vai agendar. Tá ótimo. Tá bom? Você de casa, não esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever no nosso canal e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!